eu, Raquel, estou aqui com a minha filha Daniela e nós vamos fazer a queijadinha. Então, eu vou estar ensinando para a Daniela, né, Daniela? Que a queijadinha, ela disse que gostava muito desde quando era criança, que eu fazia. E também para você. O que nós vamos precisar da receita da queijadinha, né? O recheio, nós vamos precisar um coco ralado fresco. Eu peguei um coco bem grande, ele deu 400 gramas de coco ralado. Então, um coco inteiro, meio quilo de açúcar e 6 gemas de ovos. Esse é o recheio. Para a massa, a gente vai precisar de meio quilo de farinha de trigo, uma colher de manteiga, 6 gemas de ovos e 35 ml, que pode ser cachaça ou vinho, alguma bebida alcoólica. E o queijo? Não vai queijo, por quê? Não, por O quê? nome queijadinha Eu tava esperando queijo. é que assim, ó, existe um monte de queijadinha. Se a gente for no supermercado, se a gente for na padaria, a gente vai encontrar queijadinhas que vai queijo, tá? E também ela pode ser uma queijadinha feita em forma de bolo, mesmo como se fosse um bolo cortado em quadradinhos. Aquela queijadinha que ela é feita naquelas forminhas de empadinha, ou naquela outra forminha daquelas tortinhas, né? Ela é feita às vezes uma massa misturada, mole, e outras ela é feita uma massa onde ela é forrada a forminha e colocado o recheio dentro. Essas queijadinhas vai queijo. Essa queijadinha aqui é a queijadinha tradicional vinda lá dos açorianos. Então, quando os açorianos começaram a vir aqui, todo o litoral nosso de Santa Catarina, uma das receitas que eles trouxeram é essa queijadinha. E essa queijadinha ela foi passando, né, de pai e mãe para filhos. Então, lá minhas avós já faziam e eu também faço, que é essa receita bem típica mesmo, que é bem da nossa culinária de base açoriana. Então ela não vai queijo, Mas pelo nome de sempre chamou queijadinha, mas vai no queijo, sempre chamou. Essa queijadinha, ela é a queijadinha feita uma massa dura, onde ela vai ser esticada na mesa, ela vai ser cortada e feita a forminha com a mão. Então a gente chama de queijadinha de casquinha dura, tá? E é colocado o recheio. Então ela é diferente e ela é muito saborosa também. Então nós vamos começar primeiro aqui, ó, o recheio, tá? O recheio, nós vamos precisar pegar o açúcar, a gente vai levar ele no fogo e a gente vai caramelizar ele. Depois que ele estiver caramelizado, é só colocar o coco, a gema, mexer bem e pronto, o recheio está pronto, tá? Rende mais ou menos quanto tem ideia? Não, que depende do tamanho que a gente vai cortar a queijadinha, tá? Para cortar a massinha da queijadinha, a gente usa um cortador, né? Se alguém tiver alguma forminha redonda, eu aqui redonda não tenho. Tem essa daqui que é de florzinha, ó. Mas aqui eu improvisei, aqui tem uma tampa de garrafa térmica, eu improvisei para cortar. E tem um copo também, tá? Que dá pra gente cortar. Então vai depender do tamanho do cortador, porque aqui, ó, ele vai ficar bem pequenininha. Se eu quiser maior, né, a queijadinha já vai ser maior. Porque ela, só no corte, tu tens que pegar e pressão, Fazer assim, as pra ela poder preguinhas. ficar. Aí ela diminui um pouquinho, né? Fazer as preguinhas, isso. Então vai depender do tamanho do cortador, para depois a gente saber quantas queijadinhas que der. Tá? Na época que eu aprendi, lá que veio, né, das nossas avós lá, elas cortavam com um copo. Naquela época nem forminha não tinha, né? Mas hoje, para facilitar, já existe o cortador, né? Que são as forminhas de cortar bolacha também. Então vamos ao fogo primeiro, tá bom? Já tá bem douradinho, ó. Isso. E só lembrando aqui que eu esqueci de avisar antes, que para caramelizar esse açúcar é bom primeiro, quando botar o açúcar aqui na panela, botar um pouco de água junto, um pouquinho. Não precisa ser muita água, tá? Basta ser umas 4 colherzinhas de água. Põe a água junto, que fica mais fácil, porque caramelizar o açúcar sem a água já é bem mais difícil. E aí, claro, agora aqui, ó, estão vendo, ó, não pode também deixar ele queimar, né? Ele tem que ficar escurinho, como tá falando, caramelo, né? Cor de caramelo. Acho Mas que tá quase. mas sem deixar ele queimar. Ele tá quase pronto para eu desligar aqui. Então agora o nosso açúcar já está caramelizado, tá?
Quando a gente vê que ele está com a cor, a gente já desliga a panela, porque mesmo depois de desligar ele ainda continua queimando um pouquinho, porque a panela está quente, olha aqui, ó. Tá? Ó, ele já está com a corzinha de caramelizada, né? Então agora a gente vai colocar aqui dentro o coco e depois as gemas de ovos. Esse é o nosso recheio. Opa. O coco fresco, ele tem toda a gordura, o leite do coco, né? Ele é um pouco diferente do coco comprado em pacotinho, porque o coco comprado em pacotinho, ele acaba não tendo tanta gordura, né? Que é retirado, tá? Eu vou esperar aqui um pouquinho para esfriar, para colocar as gemas de ovos, porque se colocar muito quente, o ovo também vai cozinhar na hora que coloca aqui, né? Então, pessoal, voltamos, né? O nosso recheio agora já está pronto, tá? Então, assim, ó, uma dica, né? Aquela que eu coloquei, coloca um pouco de água, umas 3, 4 colheres de água com açúcar para caramelizar. Depois, como é um coco fresco, ele já contém água. Então, depois de colocar a gema, volta no fogo e fica mais um tempo cozinhando, até ela secar. Não pode deixar ela secar demais, senão ela vai virar duro, né? Vai ficar tipo uma cocada dura. Também não pode deixar muito molhado, porque vai ficar muita água. Então ela vai ficar uma espécie de uma cocada mole. Ó. Está pronto o nosso recheio. Tá saindo até uma fumacinha aqui, mas acho que no vídeo não aparece. Agora vamos à massa. Então a massa, nós vamos usar uma colher de manteiga, as 6 gemas de ovo, pode colocar aqui dentro. Não tem que amassar um pouquinho a manteiga assim pra... A gente vai amassar aqui, ó. Pronto, pode ir mexendo então. Ah, essa parte aqui é ruim aí pra ficar pra mim, ó, porque a manteiga não... Isso. E aí nós vamos usar, né, os 35 ml, tá, de uma bebida que é alcoólica, que pode ser cachaça, pode ser vinho, meio quilo de trigo e água morna o suficiente para a gente fazer a massa. Essa massa é uma massa parecida com massa de pastel. Porque a massa do pastel também ela é feita mais ou menos assim. Só que a massa do pastel eu faço com o ovo inteiro, clara e gema. E essa receita é só com gema. Massa pastel vai sal? Na massa não precisa de sal também. Nessa aqui também não vai nada, né? Não. Só açúcar, então. Isso. Tem açúcar suficiente na... Então, nós vamos colocar aqui o trigo e a gente vai colocando a água, né? O suficiente. Claro que cada receita que a gente faz vai depender do tamanho das gemas de ovos. Pode um pouquinho mais de trigo, um pouquinho menos. Nunca dá para dizer que é exato, não tem como dizer, é meio quilo de farinha de trigo exato. Devido ao tamanho aqui das gemas de ovos, até próprio cálice, né? Vocês vão usar um cálice de bebida. Esse eu medi 35 ml, tá? Eu vou colocar agora aqui junto. Essa manteiga não desmanchou direito. Mas ela vai, na hora que tá amassando a massinha, aí ela vai mexendo. Então agora a gente vai colocando o trigo. Vou colocar metade do trigo e um pouco de água morna. Senti aqui no nariz o cheiro do álcool. É claro, não ia sentir no nariz. Eu senti no nariz. Ó, a água é morna, tá? Não pode ser nem água fervendo, nem água fria demais. Essa é a nossa massinha. Tem gente que faz com o ovo inteiro também, mas essa receita é feita só com gema. Então, na verdade, a gente aqui usou 1 dúzia de gemas para o recheio e meia dúzia para a massa. Ó, vou botar só mais um pouquinho de água. Porque a gente vai amassar agora aqui na mesa, né? Será que aquela manteiga... Mais um pouquinho de água. Sim, a manteiga já mexeu. Já desmanchou a manteiga ali. A manteiga sempre é bom a gente deixar assim umas 2 ou 3 horas fora da geladeira antes da gente começar a receita, porque ela vai estar na temperatura ambiente. Tá, escuta, tem que ser manteiga ou dá para substituir por outra coisa? Banha ou margarina, essas coisas. É manteiga melhor. A receita é a manteiga, né? Mas
a gente não sabe, essas que a gente compra, se eles usam margarina no lugar, né? Então, pronto, ó, aqui, ó. Agora, se faltar trigo, a gente vai pegando um pouquinho mais de trigo, porque agora a gente vai colocar ele aqui na mesa. Vamos colocar aqui e nós vamos começar a amassar e esticar. Eu já tô quase botando a mão. Isso aqui é pesado. Eu já vou deixar aqui mais um pouquinho de trigo, né? Porque a gente vai precisar agora, ó. Então agora nós vamos fazer o seguinte, cada uma de nós vai pegar aqui o rolo, pegar os cortadores aqui, deixar aqui no cantinho. E agora vamos colocar metade aqui, a outra metade aqui da massa e mão na massa. Deixa eu lá. Então agora é sovar bem, né? Bem sovadinho. E quando estiver bem sovado, a gente vai começar a esticar. Então nós vamos esticar essa massa, ela bem fininha, porque a queijadinha, ela tem a casquinha dela é bem fininha mesmo, né? Então a gente vai tentar esticar ela ao máximo que a gente puder, bem fininha. Cortar, na hora de cortar, a gente vai fazer as preguinhas e depois a gente coloca o recheio. Tá, aqui quando eu fizer mais ou menos que nem aquele ponto da bolachinha, que eu tenho que deixar a massa aqui durinha assim, que nem de uma bolachinha, assim, daquela de fazer bolacha? Não, até é mais durinha ainda. É a mesma coisa como fosse fazer um macarrão, um pastel, né? Tá? Então eu posso botar um pouquinho mais de trigo aqui? Pode, isso aqui, ó. Pode ir pegando um pouquinho de trigo. É como eu falei, a gente como não tem a medida bem exata, a gente primeiro pega meio quilo de trigo e vai colocando água e trigo até chegar no final. Mas quando chega no final, às vezes vai precisar um pouquinho mais de trigo, né? Então agora é só amassar mesmo. E quando achar que ela já estiver bem firme, aí a gente vai esticar ela. E depois, então, que ela estiver pronta, né, para assar ela, a gente vai pegar forma grande e na forma a gente vai untar também um pouquinho a forma. A gente unta um pouquinho a forma com um pouquinho de manteiga ou de óleo, polvilha com farinha de trigo, aí coloca as queijadinhas ali e assa. E tem que cuidar para assar também, porque aí ela é rápida, porque o recheio já está cozido, a massa ela é fininha, né? Então, para assar ela vai ser rápida. O mais demorado mesmo é fazer as forminhas aqui, né? Que a gente vai fazer com a mão. Então, daqui a pouquinho a gente já volta já com ela esticadinha e cortando para mostrar como é que é. Agora, nós já estamos com a massa aqui esticada. Essa massa, a gente vai esticando ela até ela ficar bem fininha. Olha só, bem fininha, tá? Aqui na parte de cima a gente tenta não deixar muito trigo. Por quê? Porque se tiver muito trigo aqui em cima, depois ela não cola na hora de fazer as pregas. E uma dicasinha assim, ó, para quem quiser, não é obrigado, tá? Eu peguei um pouquinho da clara de ovo pra gente passar, para poder colar e fazer as preguinhas. Mas dá para fazer também sem a clara. Então a gente vai pegar, né, algo para cortar, tá? Aqui a gente vai cortar e aproveitando o máximo da massa, porque depois o que sobrar vai ter que esticar de novo, tá? E agora aqui, ó, a gente vai fazer essas preguinhas, ó, tá? Ó. Então, se achar que a massa tá muito solta, pode passar um pouquinho da clara de ovo. Eu vou fazer uma toda aqui, ó. Porque às vezes, assim, ó, se tiver trigo aqui, tá muito sujo, ó, ela começa a se abrir. Então, se quiser aqui, ó, pode pegar, dar uma pinceladinha com a clara de ovo, tá? Só para poder ser mais fácil de grudar. E aí, agora a gente vai fazendo assim, ó. A gente vai pegando. Eu vou fazer mais uma. Vai beliscando ao redor, assim, para formar as preguinhas. Vai formando as preguinhas. Ih, que pequenininha que fica. Então, ó, por isso que tem que ser, né? Ó, aí aqui eu formei. Vamos ver, leva bem lá pertinho. Vou mostrar. Nossa, faz uma trouxinha, uma coisa fininha. Outra
trazer aqui, mais uma, ó, vou dar uma passadinha Eu aqui. posso cortar tudo e depois fazer as pregas também, né? Pode, isso. Eu vou Então eu vou cortando. pegar aqui, isso. Aí vai cortando bem pertinho. Eu vou trazer bem aqui, ó, pra mostrar aqui, ó, a preguinha. E depois a gente pega uma colher para ir colocando o recheio. A forma, eu já dei uma untadinha na forma e polvilhei. Então, à medida que a gente vai fazendo, aqui ó, a queijadinha, a gente vai colocando aqui na forma, já vai arrumando ela aqui, uma no ladinho da outra, assim, e vamos colocar o recheio. Então aqui, ó, vou pegar vai mais ou menos uma colherzinha, né, de recheio. Olha aqui, ó. Aqui está a queijadinha. Então, olha só. A gente deixa um tempo, tá? Ela aqui, ela deve ter ficado mais ou menos uns 20 minutos. Tá? Já ela tá bem escurinha, ó. Até poderia ter dado um pouquinho antes, né? A massinha dela tá branquinha, mas aqui em cima ela ficou meio escurinha. Ou talvez botar um pouquinho ali menos de dourar que tá no forno. E vamos colocar outra forma então, tá? Vou deixar essa forma aqui. Vamos colocar aqui, ó. Essa forma aqui.